Para essa peça, nós vamos utilizar o fio Numble. O fio Numble possui 35 milímetros e é ideal para a gente fazer essa bolsa, porque ele é um fio mais encorpado, então vai trazer a estrutura que a gente quer sem pesar a nossa bolsa e principalmente dar destaque aí para o nosso ponto. Então vai deixar aquele ponto bem destacado, encorpado, bem bonito, que é o que eu sempre procuro para minhas peças. Destacar os pontos sem pesar a bolsa. Eu tentei fazer essa bolsa com um fio só, mas ela não fica muito bacana, não traz esse contraste. Por ser uma aula mais complicada, eu queria trazer ela apenas numa cor só, mas ela só fica bonita utilizando duas cores. Então, mesmo sendo um pouquinho mais complicado aí, a gente vai fazer ela utilizando o fio conduzido, duas cores, tá bom? Escolha aí a cor da sua preferência, que aqui a gente vai utilizar a cor pôr do sol e a cor pérola. Vamos iniciar a nossa peça. E como a gente vai trabalhar com duas cores, com dois fios, eu sempre deixo ele assim, separado, tá? Para que não embole esse fio. E o fundo da nossa bolsa vai ser com a cor pôr do sol. Vou fazer aqui o nozinho inicial. Fez o nó inicial, vou fazer 7 correntinhas. Vou contar os elinhos aqui atrás, sem contar o da minha última correntinha, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 elinhos. Para cada elinho desse eu vou colocar um ponto baixo. Então, o ponto baixo ele não vai ser feito na correntinha, ele vai ser feito atrás da correntinha. Vou inserir a minha agulha aqui no elo e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou virar esse trabalho, sem fazer correntinha, eu vou fazer novamente 6 pontos baixos, ok? Insiro a agulha aqui, trago o fio, fechou. O ponto baixo é o ponto mais simples do crochê, o ponto básico aí. Então, se você é iniciante, o ponto baixo é um ponto que você vai utilizar para tudo. Ele é muito, muito simples. Você introduz a agulha, traz o fio e fecha o ponto. Essa base eu não faço a correntinha extra, tá? Então, se você tem o costume de fazer uma correntinha para virar o trabalho, tome cuidado aí para você não esquecer e acabar fazendo no automático. Então, chegou aqui no final, eu não faço correntinha extra. Eu só faço o ponto baixo e viro o trabalho e continuo fazendo ponto baixo, tá? É uma base bem simples, toda em ponto baixo, carreira de vai e volta. Então, eu vou fazer aqui até mais ou menos uns 21 centímetros, tá? Eu quero uma mochila bem espaçosa, uma bolsa aí bem espaçosa. Então, eu vou fazer uma base de 21 centímetros, porque depois a gente ainda vai contornar ela com ponto baixo também. Então, vou seguir aqui fazendo e volto quando ela tiver aí já crescida, pra gente continuar. 23 centímetros aqui de base, tá? De fundo. Então, agora nós vamos contornar ela no último pontinho aqui, tá vendo? O último pontinho da sua carreira, só para se você quiser conferir, é só você contar. Então, a gente tinha 6 pontos baixos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no último, você vai fazer um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo lugar. Fiz o aumento, vou vir aqui, nesse elinho aqui, bem no meio dele, vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo.
Aqui na próxima, vou introduzir a agulha, fazer outro ponto baixo. No elinho de novo, bem no meio dele, tá vendo? Essa separação aqui, vou introduzir a agulha, fazer meu próximo ponto baixo. Vou fazer isso até o final, tá? Aqui, a gente tem que tomar cuidado para não introduzir a agulha aqui. Se a gente introduzir a agulha assim, vai ficar um buraco muito grande, tá? Então, tomar cuidado para sempre pegar na laçada aqui de virada. Então, introduz a agulha, tá? Vai ficar um buraco, mas não é tão grande, tá? E conforme a gente vai fazendo a peça e o fio vai laceando, ela vai se fechando. Então, aqui no próximo também. Se o seu ponto for um ponto muito apertado, não utilizar uma agulha muito pequena, uma numeração pequena. Então, procure aí utilizar se o seu ponto for muito apertado, utilizar uma numeração de número maior. Se a sua base começar a emborcar, com certeza ou a numeração da agulha, que está muito pequena, então está apertando demais esses pontos, ou você está pulando aqui, está colocando pouco ponto nessas carreiras. Então, lembrar sempre de colocar aqui no meio do elinho e também no próximo ponto, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem duas carreiras, certo? Uma de que vai e uma que volta. Então, você tem que colocar ponto nessas duas carreiras. Se você colocar pontos a menos, ela vai tender a emborcar. Então, cheguei aqui, ó, última carreira, certo? Fiz um pontinho. Aqui eu vou fazer o meu aumento. Vou introduzir a agulha aqui no pé do primeiro ponto baixo, normal mesmo. Tá? Fiz o meu aumento. Aqui nessa quina, como eu fiz o aumento, eu abracei o primeiro ponto, tá? Então, eu não vou fazer outro ponto nele. Eu vou vir aqui no próximo. Ficando assim aqui no meio com 4 pontos baixos, certo? Para que a nossa peça fique bem, que um lado fique igual ao outro, tá? Então, aqui eu tenho meu aumento, aqui eu tenho 4 pontos baixos no meio e aqui meu próximo aumento. No total, os 6 pontos de base que a gente iniciou. Se caso tiver pontos a mais aqui, com certeza você fez o aumento da quina e trabalhou novamente no ponto próximo aqui do aumento. Então, preste bem atenção para não cometer esse erro. Então, aqui eu fiz o aumento, tenho 4 pontos baixos aqui no meio, certo? Ficou mais de 4 pontos baixos aqui, desmancha e volta para ver o que aconteceu, certo? Vou seguir aqui até o final e volto para a gente fazer o último aumento. Fiz aqui o meu último ponto baixo, certo? Olha aqui. Nessa carreira aqui eu tenho o meu último ponto baixo e aqui eu tenho a minha carreira inicial. Aqui eu tenho o meu aumento, 1, 2, 3, 4 pontos. Então, aqui vai ser o meu segundo ponto para fazer o meu próximo aumento. Então, aqui eu já tenho um ponto. Como aqui é o meu primeiro ponto da carreira, eu não tenho base. Então, se eu introduzir a agulha aqui, vai ficar esse espaço. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no ponto seguinte e uso esse truque aqui de introduzir a agulha no meio dele só para segurar o meu ponto e ele não ficar solto aqui nesse buraco, tá? Sim, mulher, dá para fazer uma base de ponto baixo, carreiras ida e volta, bem estruturada, sem buracos. E isso acontece porque o fio que a gente escolheu é um fio encorpado, um fio ideal para fazer ponto baixo. Ficamos aqui com 24 centímetros de base, tamanho ideal, muito bom. E agora nós vamos iniciar uma nova sequência de pontos, muito fácil. Então, fiz o meu aumento, introduzi a agulha aqui no meu último pontinho das correntes, levei a laçada lá para trás e
introduzir a agulha aqui, introduzo a agulha no meio da laçada, regulo aqui para não ficar uma coisa muito folgada, trago o fio e vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou fazer uma correntinha, pular o ponto de base, vir no próximo, fazer um ponto baixo. Correntinha, pulo o ponto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. Correntinha, pulo o ponto de base, venho no próximo, correntinha, pulei aqui, ó, aqui é o aumento, tá? Pula a correntinha, próxima, vem na próxima, faz um ponto baixo. Vai ser assim até o final da carreira. Correntinha, pulei, ponto. Ela vai emborcar, mas é isso mesmo que a gente quer, que agora ela vai começar a... agora a gente vai começar a fazer a parede da nossa bolsa, tá? Subir a nossa bolsa. Então, pulei, venho no próximo. Essa bolsa é muito importante que você esteja trabalhando com a agulha correta. Então, se tá emborcando, tá ficando muito... Troca a agulha, mulher, troca a agulha, porque algo de errado não está certo. Ó, não esqueça de fazer a correntinha. Então, fez o ponto baixo, correntinha, ó, pula e vem no próximo. Se você pular sem fazer a correntinha, mulher, esse trabalho vai dar muito errado. Correntinha, pula, vem no próximo. Correntinha, pula, vem no próximo. Chegando aqui, os dois últimos pontos. Então, tô com minha correntinha, pulei, vi aqui no próximo, fiz o ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Eu comecei o trabalho com um ponto baixo, e aqui eu só tenho um ponto. Então, é correntinha, ponto baixo. Então, o que que eu faço? Retiro a minha agulha para finalizar aqui. Então, eu não vou fazer um ponto baixo aqui, porque eu já tenho o primeiro que eu iniciei. Vou introduzir a agulha aqui, ó, na correntinha, em cima do ponto baixo. Então, eu vou fazer isso aqui. Aqui tá o ponto baixo, aqui tá a correntinha. Eu inseri no meio dela, tá? Ó. E não aqui embaixo. Inserir aqui no meio dela. Vou trazer a laçada e vou fechar esse ponto. Aqui embaixo, vou introduzir a minha agulha, tá? Aqui eu tô fechando o meu ponto, certo? Aqui embaixo eu tenho um ponto aqui, tá? Então, eu vou introduzir minha agulha aqui para trazer a nova cor. Fecha. Fechou? Vem aqui embaixo, traz a nova cor. Trouxe, vou pegar a laçada que tá solta e vou fechar esse ponto com a cor nova, tá? Com o pérola. Fechei, correntinha. Vou vir aqui no próximo ponto, aonde ficou aqueles buraquinhos da correntinha que a gente pulou, nós vamos trabalhar aqui nele, tá? Só que nós não vamos inserir a agulha aqui no meio, nós vamos pegar aqui na correntinha de baixo, dentro do ponto, tá? Não abraçar, e sim dentro do ponto. Então, vamos lá. E aqui eu já vou conduzir o meu fio aqui, tá? Pra esconder ele. Fiz a correntinha, vou vir aqui embaixo, introduzir a agulha, faço um ponto baixo. Correntinha, pulo o ponto baixo, venho aqui no espaço e faço meu próximo ponto baixo. Correntinha, pulo o ponto baixo, venho aqui no próximo, introduzo a agulha no meio da correntinha, certo? Ponto baixo. Correntinha, pula, venho aqui no próximo, tá? Não é para abraçar todo o ponto, ok? É no meio da correntinha. Então, aqui eu tenho o espaço da correntinha que eu pulei anteriormente, na carreira anterior, e aqui embaixo eu tenho uma correntinha do ponto anterior. Vou introduzir no meio dela e fazer o meu ponto baixo. Lembrando sempre de fazer a correntinha para pular o ponto baixo, tá? E vou fazer isso até o final da carreira.
Lembrando sempre da correntinha e de pegar na laçada de baixo. Correntinha embaixo. Correntinha embaixo. Correntinha. Tô chegando aqui no final, certo? Lembrando sempre de deixar o fio da outra cor no sentido em que ele está. Então, nunca deixe o fio da outra cor pra cá. Se ele tá deste lado, você permanece com ele desse lado, para ele não ficar embolando, certo? Nas últimas carreiras, fiz a correntinha, vou pular o ponto baixo, vir aqui no último. E aqui é meu último ponto baixo. Eu iniciei com um ponto baixo, então eu vou finalizar com uma corrente, certo? Finalizei com uma corrente, vai acontecer a mesma coisa agora. Mesma coisa de novo, a gente vai fazer ponto baixo com correntinha, pegando na laçada de baixo, só que utilizando a outra cor, o pôr do sol. Então, esse espaço aqui que a gente fez com a correntinha, vai ser aonde a gente vai inserir a nossa nova cor, tá? Então, vai ser nesse ponto aqui de baixo. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo, certo? Então, a gente vai repetir a mesma coisa, só que com outra cor. Cheguei aqui no final, lembrando sempre de que o final ele tem que bater, tá? E se você iniciou com ponto baixo, ele termina com correntinha, tá? Isso aqui tem que sempre dar certo. Então, vou fechar aqui novamente. Fechei. Venho aqui. Aqui tá minha correntinha. Então, não é nesse ponto. Aqui tá minha correntinha. Vou introduzir a agulha aqui, ó. E trazer a cor pôr do sol. Pôr do sol. Trouxe. Pego a laçada que eu deixei lá solta, introduzo na agulha. Vou fechar ela um pouquinho. Certo? Aqui eu já jogo a minha cor pro sentido que ela está. Ó. Ela está nesse sentido. Então, eu não fico com ela pra cá. Eu já deixo ela lá, porque a gente vai fazer esse trabalho no sentido, nesse sentido. Então, ela fica no sentido contrário, certo? E vou fechar o meu primeiro ponto baixo. Fechei ele, vou fazer a correntinha e vou dar seguimento aqui, repetindo a mesma coisa. Pulei meu ponto aqui, venho aqui embaixo, do lado dele, para fazer meu outro ponto. Correntinha, aqui, tá vendo? Já tá aparecendo, ó. Tá vendo? Já tá aparecendo aqui onde eu tenho que fazer o meu ponto. Então, nada de inserir aqui no meio, porque senão vai ser ponto baixo centrado, e nada de vir cá, aqui na outra correntinha que faz parte desse outro ponto aqui, tá? Então, ó, agulha reta, ponto baixo, correntinha, agulha reta, ó, nem pra lá, nem ponto baixo centrado, agulha reta, correntinha, correntinha. Perceba que eu não faço pontos pequenos, tá, gente? Eu não faço aquele pontinho, ó, vou mostrar pra você. Ó, tá vendo? Ó, aqui vai apertar demais o nosso trabalho, então dê altura suficiente aí, sem medo, tá? Sem medo, ó. Introduz a agulha, traz fio, pode trazer fio, ó, traga fio à vontade e fecha esse ponto, que é pra ele ficar um ponto bem alto, bem bonito, e a sua peça também ficar uma peça bem maleável, não ficar aquela coisa muito apertada,
certo? Quanto mais tensão você pôr no ponto, mais apertado ele vai sair. Então, o segredo é você trazer o fio leve, ó, da altura, fechar esse ponto com a correntinha aqui folgadinha, nada de ficar apertando demais, fazer essa correntinha do final aqui, ó, muito próximo, muito apertado na agulha. Então, a correntinha, ela tá tão apertada que a agulha mal corre dentro do fio. Então, deixa aí bem espaçado, ou trabalhe com agulha de número maior, tá? Se você não consegue fazer isso, trabalhe com agulha de número maior, para que o seu ponto aí fique bem bonito e o seu trabalho fique um trabalho bem harmônico. Olha só como já tá ficando o contraste dos pontos, né? Por isso que é legal a gente utilizar duas cores para ficar esse contraste bacana. Então, eu cheguei aqui, tô chegando aqui no final, correntinha, pulei o ponto, venho aqui no ponto de base, gente. Lembrando, para você não abraçar esse ponto, tá? E nem introduzir aqui no meio, tá? Se eu caso eu erre e eu abrace todo o ponto, sem pegar na alcinha. A única diferença é que ele não vai ficar aparecendo essa coluna aqui, tá? Esse tracinho, que é o que dá aí esse destaque, tá? Então, ele vai ficar aqui do lado, vai ficar como um ponto baixo normal, tá? Então, aqui seria um ponto baixo, pegando na laçadinha de trás. Introduz a agulha no meio da correntinha, fecha o ponto e vamos terminar com correntinha, porque iniciamos com ponto baixo. Retira da agulha, insira a agulha aqui, ó, na cabeça do ponto, tá? Bem no meio dele. E passa a laçada para trás. Passou a laçada para trás, vamos ajustar e vamos voltar com a cor pérola. Porém, agora nós vamos mudar a sequência, tá? Se você quiser continuar aqui mais umas 4 carreiras com essa mesma sequência, você pode, tá? Então, você pode continuar aqui umas 4 carreiras e fazer a próxima sequência só no meio da bolsa. Então, fica aí a sua escolha. Mas eu já vou iniciar aqui com o nosso novo ponto. Então, introduzir a agulha aqui no meio, trago pelo meio da correntinha mesmo, e vamos fazer um pontinho aqui, ok? Fiz o pontinho, vou vir aqui, ó, nessa laçada do meu ponto, meu primeiro ponto, pego a próxima e vou fechar esse ponto, ok? Correntinha, não pode esquecer da correntinha de forma alguma, tá? Novamente, pego a laçada do meu ponto, pego do próximo. Fechei, correntinha. Vou fazer isso até o final da carreira. E essa vai ser a repetição de toda a nossa bolsa. Então, nós vamos fazer duas carreiras de ponto baixo, dessa forma, e uma carreira dessa forma, tá? Lembrando de não apertar o ponto, tá? Traz fio, tá? Dá altura aí pro teu ponto, para ele não ficar apertado. Inserir a agulha, ó. Ó como a minha agulha insere, ó como minha agulha entra com facilidade, tem espaço para fechar esse ponto, tá? Se o seu tá muito apertado, infelizmente a sua bolsa não vai dar certo. Vai ficar muito enrijecida e com certeza ela vai fechar. Tá? Chegando aqui nas últimas carreiras, correntinha, faço aqui o meu último, penúltimo no caso. Faço uma correntinha, percebo que aqui ainda tem duas perninhas, tá? Então, eu vou fechar essas duas aqui também, certo? Fechei, faço uma correntinha aqui e vou fechar o trabalho novamente, tá? Trago a laçada pra trás e olha só, tá? Ele vai ficar assim, o nosso finalzinho. Vou vir agora com a cor pôr do sol, já colocando o meu pérola pra lá.
tá? Vou vir agora com o pôr do sol novamente, pra gente fazer a nossa sequência de ponto baixo de novo, certo? Eu vou introduzir a agulha aqui embaixo, tá? Nesse sentido. Vou trazer a cor pôr do sol. Pego a laçada que eu deixei aqui solta e fecho o ponto. Fechando o ponto, vou fazer a correntinha e vamos repetir tudo de novo. Então, fiz o ponto baixo, fiz uma correntinha, vou vir aqui nesse espaço que foi ficando aqui, onde eu fiz a correntinha, todas as correntinhas. Então, é nesse espaço que a gente vai fazer o nosso próximo ponto baixo. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo. E novamente a gente vai inserir no meio das correntinhas, tá vendo? Aqui eu tenho a correntinha da carreira anterior, eu vou inserir a agulha no meio dela, sempre deixando a primeira alcinha aparente. Então, correntinha, vou vir aqui, inserir no meio dela e fazer o ponto baixo. Correntinha, insiro no meio, ponto baixo. Vai ficar um ponto baixo bem alongado, bem grande, porque a gente tá pegando na carreira de baixo, tá? E a correntinha aqui, que a gente deixou, vai ficar sempre aparente. E isso vai dar um degradê muito bonito na nossa peça. Nós vamos fazer toda essa carreira assim, e a próxima carreira a gente vai repetir a mesma coisa. E a próxima carreira a gente vai repetir a mesma coisa, só que com a cor pérola. Lembrando sempre de dar altura ao seu ponto. Então, traga o fio na altura que pede aí ao ponto. Final da carreira aqui, chegando no final. E olha só já como que fica bacana. Aqui a gente tem um ponto alongado, aqui a gente tem um outro ponto. E aqui a gente já tem um contraste totalmente diferente. Então, aqui no último, nós vamos trocar a cor e repetir também a mesma coisa, o ponto baixo. Sempre lembrando que eu comecei com ponto baixo, eu finalizo com a correntinha. Vem aqui. Novamente, vou repetir a mesma coisa. Pegando aqui na alcinha da correntinha, eu vou trazer o pérola. Vou fechar esse ponto. Correntinha. Ponto baixo. Correntinha. Pula o ponto baixo, vem no próximo. Ponto baixo. Correntinha. Pula o ponto. Vem no próximo. Sempre introduzindo a agulha no meio da correntinha, tá? Aqui eu tenho a correntinha, vou inserir a agulha no meio dela. No final da carreira, nós vamos fechar e vamos começar aquela outra repetição, que é essa daqui, tá? Então, a nossa bolsa vai ser sempre isso, duas carreiras de ponto baixo, fazendo uma correntinha e pulando, e uma carreira de ponto, pegando as duas alcinhas, as duas laçadas de baixo. Então, vai ser sempre isso, até ela tomar a altura aí que você deseja, tá? Vamos fechar aqui.
Lembrando que quando a gente vai fazer esse pontinho aqui, a gente fecha ela diferente. Então, vamos pegar, inserir a agulha aqui, dentro da laçada, que tá aberta, trazer a cor pôr do sol, fez um ponto, uma corrente, um pontinho baixo aqui, uma corrente, vou pegar a primeira alcinha aqui, a segunda alcinha, vou pegar a próxima e vou fechar esse ponto. Fechei, correntinha, e de novo, pega as duas alçadas, as duas alcinhas, fecha o ponto. Lembrando de não fazer esse ponto muito apertado, tá? Então, vamos fazer isso aqui até o final da carreira. Não esquecendo da correntinha. E quando a gente chegar no final da carreira, a gente vai repetir novamente. Ponto baixo com a cor pérola, correntinha, e na próxima carreira de novo. Traz a cor pôr do sol, ponto baixo, correntinha. E na terceira, o ponto diferente que dá o mix aí da nossa bolsa. Vou fazer aqui as 3 últimas carreiras com vocês, só pra gente dar uma revisada. Então, aqui eu tô fazendo o nosso último ponto do mix, que é o nosso ponto cruzado aqui. Vou finalizar essa carreira e vou continuar com os 2 pontos baixos alongados. Então, finalizo aqui a carreira, troco de cor. Recapitulando aqui a troca de cor, a gente vai inserir a agulha no espaço aqui onde a gente pulava as correntinhas e na carreira de baixo. Então, pegando aqui na correntinha de baixo, você vai inserir a agulha no meio da correntinha, trazer a cor pérola e fechar esse ponto. Fechando o ponto com a cor pérola, você vai dar continuidade, sempre inserindo a agulha no meio da correntinha, fazendo uma correntinha, pulando o ponto de base e vindo aqui no espaço para fazer o próximo ponto. Até o final da carreira. Chegou no final da carreira, vamos recapitular que se a gente inicia com um ponto baixo, a gente finaliza com uma correntinha. Finaliza aqui novamente, levando a laçada para trás, você vai introduzir a agulha no ponto, no meio da correntinha do ponto de base e não na correntinha do ponto seguinte. Então, o ponto de base é esse. Você vai inserir a agulha aqui no meio dele e vai trazer a cor, que agora é o pôr do sol. Vai trazer o pôr do sol e vai pegar a laçada que tá aqui solta, ajusta ela e faz o ponto alongado. Correntinha, novamente introduz a agulha no meio da correntinha que já está aqui visível e faz o ponto. Essas são as 2 últimas carreiras para o tamanho aqui que eu tô achando bacana para minha mochila. Se caso você quiser continuar, você pode fazer maior. Vou fazer isso até o final da carreira. Estamos aqui com 21 centímetros de estrutura, 21 centímetros de bolsa. Então, eu acho que já tá um tamanho bacana. Mas, pra você, se você quiser continuar crescendo, você pode fazer mais 2 carreiras iguais essas. Eu não aconselho que você faça mais carreiras dessa no finalzinho da bolsa, para ela não ficar muito enrijecida. Como é a entrada da bolsa, o toque precisa ser um toque mais leve, mais suave. E quando você faz esse ponto, ele fica aqui uma abertura, uma segunda camada. Se você finalizar com ele, não vai ficar um acabamento bacana. Então, finaliza aqui sempre com essa carreira
Se você quiser subir um pouquinho mais, suba com mais 2 carreiras de ponto baixo. Vou cortar o fio pra gente fazer a nossa aba. Se você quiser continuar crescendo, dá pra crescer, porque sobrou bastante fio ainda. Tira o fio aqui da laçada. Passa a agulha aqui no meio da última corrente e passa o fio por dentro dela. Muito simples. Depois é só esconder esse fio aqui dentro da trama. Vou cortar o pérola também, um pouquinho. E vamos dar início à nossa aba, tá? Eu escolhi para essa peça uma aba bem simples, com esse mesmo ponto, tá? Então, eu vou fechar ela aqui, e aqui na esquina eu vou colocar um marcador, ali onde faz a curvinha, eu vou colocar um marcador, ficando aqui no meio com 23 pontos. Eu vou fazer uma aba bem simples, de ponto baixo, carreiras de vai e volta. A nossa peça já é uma peça complicada por si só, e uma peça que chama muito atenção, então uma aba simples vai ser suficiente. Caso você queira, você pode colocar uma aba em couro, vai ficar muito linda. A base também, se você quiser, você pode trocar por uma base de couro, vai ficar muito incrível esse mix de ponto com uma aba em couro, tá? Então, vai ser uma aba bem simples, porque a nossa bolsa já é complicadinha, né? O que eu vou fazer? A mesma coisa que a gente fez antes. Fiz um pontinho, correntinha, pulo o ponto, venho no próximo, faço ponto baixo. Correntinha, pulo o ponto, venho no próximo, ponto baixo. Correntinha, pulo o ponto de base, venho no próximo, ponto baixo. E na aba, a gente não precisa pegar a alcinha de baixo, a gente vai inserir a agulha aqui mesmo, tá? No espaço onde a gente pulou a correntinha. Por quê? Porque a aba, ela precisa ser mais molinha, maleável, tá? Ela precisa vir e voltar. Se a gente pegar na laçada de baixo, essa base vai ficar enrijecida, vai ficar dura. Então, a base é a parte mais fácil por causa disso, tá? É só inserir a agulha aqui no espaço e fazer o ponto baixo. Aqui eu já tô escondendo os fios lá que eu cortei. E não esqueçam da correntinha, tá? Vou fazer isso aqui até o final da carreira, vou virar o trabalho e vou repetir. Correntinha. Vira o trabalho e repete tudo de novo, tá? Aqui no espaço eu vou inserir a agulha, correntinha. Aqui no espaço onde eu fiz a correntinha, na carreira anterior, eu vou pular esse ponto, inserir a agulha e repetir, correntinha, faz o ponto baixo. Correntinha, vem no espaço, faz o ponto baixo. Correntinha, vem no espaço, faz o ponto baixo. Bem mais simples, não é mesmo? No espaço, tá? Vou fazer isso até minha aba chegar no tamanho aí que eu quero, tá? Vou puxar todos esses pontinhos aqui, ó. Puxar ele para ele ficar bem esticado e bem escondido. Aqui no final, você vai fazer aqui no espaço, o último espaço, o ponto baixo, a correntinha e vai virar o trabalho. E vai repetir. Pula o primeiro ponto, vem no próximo, no espaço, faz o ponto baixo. Correntinha.
Vou fazer aqui e volto quando a nossa aba tiver aí com o tamanho ideal. Voltando aqui com a aba para eu mostrar esse finalzinho aqui para vocês, tá? A última carreira, você tem que dar uma afastada aqui para ver onde inserir a agulha. Porque no finalzinho aqui, como a gente vira o trabalho, ela fica escondida, tá? Então, você dá uma afastada nesse ponto, pega as duas alcinhas dele, afasta, para você poder inserir a agulha e fazer aí o seu último ponto da carreira, tá? Inclusive, o último mesmo, porque olha só, o fio acabou. Então, deu certinho aí para nossa, para finalizar aqui a nossa aba, tá? Vou medir ela aqui para vocês verem. 13 centímetros, 14 centímetros. Você pode fazer ela aí maior. Você pode fazer ela também com outro ponto, tá? Agora, eu tô pensando se eu faço um contorno aqui com ponto, com o fio pérola, ou se eu deixo ela assim, né? Vou fazer o teste aqui. Fiz um contorno com ponto baixo e não gostei. Agora, eu fiz com baixíssimo e eu achei ficou legal, gostei, tá? Então, se você quiser, você pode fazer ela toda numa cor só, ou fazer o acabamento assim, baixíssimo, na cor pérola, tá bom? E agora eu vou mostrar aqui a lateral pra vocês, porque o ponto baixíssimo aí todo mundo conhece, né? Vou mostrar só a lateral como que eu fiz aqui, alcinhas aqui, e vou fazer o baixíssimo, tá? Eu prefiro sempre pegar nas alcinhas de dentro do trabalho. Ó. Então, eu não pego nessa, eu pego na de dentro aqui, na parte de trás do trabalho, pra fazer o baixíssimo. E assim eu finalizo aqui essa parte da nossa peça, tá? Corto o fio. E vou esconder ele aqui, tá? Agora, a gente só vai mesmo colocar os acessórios, tá, gente? E acessórios é o que eu sempre falo, acessórios é opcional. Então, acessórios aí você vai colocar os acessórios que você quer, que você acha bacana na sua peça. Vou esconder aqui o primeiro também, que eu tô avesso aqui. Pra gravar, eu tô numa posição não muito boa. Eu vou esconder aqui. Eu achei bacana ela nesse formato quadradinho, tá, gente? Mas se você quiser fazer ela naquele formato saco, é só você apertar aqui a lateral dela, certo? Você vai fazer esse esquema aqui, pra quebrar aqui a lateral, fazer aquele, tá? Você vai fazer isso aqui, pra ela ficar redondinha, estilo saco. Inclusive, se você quiser fazer, não quiser fazer a mochila, quiser fazer uma bolsa saco com essa trama, também fica bacana, tá? Então, ó, você vai apertar assim, apertou, você vai fazer sua aba, tá? E ela vai ficar assim, tá? Com as quininhas dobradas. Eu prefiro, gostei bastante desse formato quadradinho. É uma opção aí. Inclusive, nessa opção quadradinha, nem precisa de enforcador, tá bom? Vamos, então, colocar os acessórios. Na aba, eu vou colocar esse fecho aqui. É um fecho bem famoso aí, você encontra facilmente em qualquer armarinho. E é um fecho simples de ser colocado também, tá? Eu tenho ele só no preto, embora os detalhes da bolsa sejam em prata, eu vou ter ele aqui só no grafite que fala, né? Então, eu vou ter só nessa cor. Vou colocar ele porque é o que eu tenho. Eu não vou comprar outro fecho, eu acabei de tirar ele da embalagem. É um fecho novo. Aqui eu paguei R$ 8,90, graças a Deus. É um fecho bem carinho.
Mas eu não vou comprar outro, sendo que eu tenho esse aqui, tá, gente? Eu vou utilizar esse mesmo pra nossa peça. Eu acho que fica bem bonito também o grafite nessa cor, no pôr do sol. Se você quiser utilizar outro tipo de fecho, eu tenho um prata aqui, mas ele é quadrado. Eu não sei se vai ficar bacana. Vamos ver, né? Talvez fique, né? Não sei, não gostei muito, não. Vou ficar com o tradicional mesmo. Então, primeiro eu fecho a minha bolsa aqui pra ver, pra demarcar aqui onde eu quero esse fecho, tá? Então, ele vai ficar aqui e esse vai ficar assim, no meio da minha aba, tá? No olhômetro mesmo. O meio é meio, né, gente? Meio é meio. Só pra mim ter uma noção de onde colocar a outra parte do fecho. Vou abrir aqui as garras. Vou tirar esse. Às vezes eu utilizo esse, às vezes não, tá? Vou inserir aqui. Como o nosso ponto é um ponto bem espesso, talvez não dê para utilizar, tá vendo? Essa garrinha. Então, o que que a gente vai fazer? Tá vendo? E vou fechar, ó. Bem simples ele. Nem precisa de alicate. Olha só. Apertei com a agulha mesmo. E tá pronto. Tá fixado, tá? Depois você tem que modelar a sua peça novamente. Vou vir com essa parte que é só colocar a trama dentro aqui da garrinha e apertar também. Apertou bem. E que lindo! Olha só, bolsa cheia, bolsa vazia, uso do certo? Agora a gente vem com as argolas articuladas. Aqui também você pode pôr bailarinos para ficar bem bonito o trabalho. Vai pegar uma quantidade de ponto que você acha necessário para ela ficar bem segura, bem fixa, tá? Aqui eu vou utilizar só 3 argolas articuladas. Se você quiser utilizar 4, pode também, tá? Confesso pra vocês, eu procurei uma alça aqui de bolsa. Aqui na minha cidade eu não encontrei, eu não consegui ir na cidade vizinha comprar. E então eu fiquei sem alça de bolsa, tá? Alça de mochila. Eu tenho essa alça aqui, que ela é uma alça tiracolo. Então, o que que eu vou fazer aqui só pra gente ter uma ideia de como vai ficar a nossa bolsa? Eu vou inserir ela aqui na argola articulada. Só pra gente ter uma ideia, porque eu não consegui encontrar uma alça aqui na minha cidade. E aqui eu vou fixar o mosquetão, tá? Só pra gente ver como ficaria com uma alça em couro aí de mochila, tá? Tirar os mosquetões aqui, esqueci o nome disso, marcador, que tá aqui até agora. E olha só como fica a nossa peça. Que linda, gente. Mesmo na base da improvisação, que linda que ficou, não é? Imagina essa bolsa toda com uma base em couro e a aba em couro. Que linda que não ia ficar, não é mesmo? O que que vocês acharam dessa peça?
Deixa aqui nos comentários o que vocês achou dessa peça. Se você fizer, marca a gente no Instagram, que eu quero muito ver a versão de vocês, quais cores que vocês escolheram para fazer a bolsa de vocês, tá bom? Olha só a nossa aba, mesmo simples, como ficou uma aba bonita. Tô muito feliz com o resultado, meninas, ficou muito bacana. Marquem muito, que eu quero muito ver o resultado de vocês, tá bom? Tchau e até a próxima aula.